Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10. Se você achou, diga amém. Diz assim: agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Você pode dizer amém, meu irmão? Tome assento, querido. Deus abençoe a sua vida. Prometo ser breve. Calor aqui não está para brincadeira. Eu quero falar hoje, irmão, sobre as respostas de Deus às nossas impossibilidades, dando sequência ao tema lições da vida de Israel. E nós vamos meditar no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, e vamos tirar algumas lições a partir da chamada de Moisés. Hoje, aqui nesse texto, eu encontro algumas respostas que Deus dá às nossas limitações. Mas hoje eu quero falar de uma apenas. Primeiro eu quero lembrar aos irmãos que Moisés não foi escolhido por Deus aleatoriamente. Moisés foi escolhido por Deus porque ao longo da sua história de vida, Deus já vinha trabalhando a vida de Moisés. Quando você vê alguém em uma posição, às vezes você pode até pensar que aquilo foi uma sorte. Que sorte ele teve, hein? De chegar aonde chegou. Mas às vezes você não sabe a história de vida daquela pessoa. Como ele foi forjado ao longo da história da sua vida para fazer o que está fazendo e está onde está. E Moisés, não foi à toa que Deus escondeu Moisés através da atitude de Joquebede, de guardá-lo em um cesto. Não foi à toa que ele foi parar na casa de Faraó. Porque anos mais tarde, 80 anos depois do seu nascimento, Deus iria precisar de alguém que conhecesse, como eu já falei aqui antes, todos os protocolos do palácio. Alguém que soubesse como entrar e sair diante do faraó. Alguém que soubesse argumentar com o faraó. Então não poderia ser um simples escravo, embora Deus possa fazer com que um escravo entre na presença de um rei. Mas Deus respeita os contextos, as circunstâncias humanas. Então Deus, ao longo da história de Moisés, começou a treiná-lo. Moisés não sabia na sua juventude que ao ser criado na casa de Faraó, ao ser educado com a melhor escola do Egito, Estevão disse que ele cresceu, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Ele não sabia que enquanto ele crescia, enquanto ele era educado no Egito,
por trás estava Deus trabalhando na vida de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite, meu irmão. Agora, nesse exato momento, esse Deus está trabalhando por mim e por você. Aleluia. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando pela sua vida. Ele está trabalhando pela sua família. O seu futuro, o que vai acontecer com você amanhã, está sendo forjado por Deus. Aleluia, glória a Deus. A família de Moisés, Joquebede, não iria entender porque ela iria sofrer para ter que entregar o seu filho à filha de Faraó. Agora Moisés está no deserto de Midian. Moisés teve que passar 40 anos naquele deserto. Do tempo que ele saiu do Egito até esse momento em que Deus o chama, passaram-se 40 anos. Ele vai aprender a lidar com as ovelhas. O caráter dele está sendo forjado, está sendo trabalhado por Deus. Ele que tinha vindo de uma história que deixava atrás um assassinato, que deixava atrás uma fuga, agora ele estava no deserto, longe da sua família, longe do seu povo, trabalhando para um homem que ele não conhecia e que se tornou seu sogro. A sua vida mudou da noite para o dia, deu uma volta de 360 graus. Ele, de príncipe do Egito, passa a ser um mero pastor do deserto de Midian. Deus costuma usar esse tipo de coisa em nossa vida, e às vezes a gente não entende, porque vamos perder algumas coisas, vamos perder privilégios, vamos perder determinadas posições na igreja, na sociedade. A nossa vida vai virar de cabeça para baixo, mas às vezes não sabemos que é Deus nos moldando no seu deserto, para que a nossa vida seja amadurecida, para que no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele nos pegue e nos use da forma que Ele quer nos usar. Aleluia, glória a Deus. Talvez essa angústia, minha irmã, que você tem passado, talvez essa adversidade que você tem enfrentado, talvez seja Deus trabalhando você, para poder usar você como Ele quer usar, na hora certa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas por que eu estou aqui nesse deserto, Senhor? Mas por que eu estou nessa condição? Por que eu perdi meus privilégios? Por que eu perdi a minha posição? Por que eu me sinto só? Por que eu estou solitário? Por que ninguém me atende? Por que nem Deus me atende? Aleluia, glória a Deus. Porque há tantos anos eu oro por este homem e ele não se converte. Porque há tantos anos eu procuro um emprego e a minha vida vai descendo a cada vez ladeira abaixo. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele está trabalhando você. Ele está moldando você, aleluia. Ele está tirando o que não interessa a Ele da sua vida, aleluia. E está colocando em sua vida o que interessa a Ele, para que Ele possa usar você de maneira gloriosa, do jeito que Ele quer. Aleluia. E Deus então vai, agora o que eu acho lindo é que Deus vai a Moisés, num dia que Moisés está lá na atividade dele, cuidando das suas ovelhas, aí de repente, algo estranho lá na montanha acontece, ele vê um clarão, e então ele é levado
ele é atraído por aquilo. Algo estranho está acontecendo ali. Eu tenho que ver o que é aquilo. E ele não sabia que estava começando ali. Deus estava começando a partir daquele momento a escrever uma nova história para ele. Aleluia. E quando ele chega diante da fornalha de fogo ardente, era um arbusto, era uma árvore, uma planta que queimava e não se consumia. E ele achou aquilo estranho, até que a voz de Deus soou de dentro daquele arbusto e disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Mas quem é o Senhor? Eu sou Deus de teu pai Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu vi a aflição do meu povo no Egito, e eu vim para livrá-lo. Aleluia. Mas o que é que eu tenho a ver com isso, Deus? O que é que você tem a ver? É que agora eu estou te enviando a Faraó. E você vai tirar o meu povo de lá. Meus queridos, como era que se poderia entrar no Egito, falar com um rei déspota, tirano, um cara que já tinha planejado a extinção do povo de Israel, um homem que usou da força, do autoritarismo, para manter o povo seu escravo dele para sempre. O maior império da época era o Egito. Como entrar no Egito e tirar esse povo de lá? A pergunta de Moisés a Deus foi a que eu faria se estivesse no lugar dele, a que você faria se estivesse no lugar dele. Ele disse ao Senhor no versículo 11: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aqui está a primeira impossibilidade do homem Moisés, e que se reflete também nas nossas impossibilidades. Quem sou eu? Talvez Moisés parou e pensou: eu sou o cara que matou alguém lá no Egito. O meu passado está marcado por sangue, por morte. O que eu posso fazer? Talvez ele, diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, eu sou um desgraçado, um pecador. Será que eu posso ser usado? Eu aprendo, queridos, que quando você se encontra diante de Deus, que foi o que aconteceu com Moisés, você começa a perceber a plenitude das suas limitações. A glória de Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Aleluia. Não há um homem que chegue diante de Deus, que comece a contemplar a sua perfeição, a sua santidade, que não se sinta pequeno. Porque ele começa a fazer uma relação: ele é grande e eu sou pequeno, ele é forte e eu sou fraco, ele é santo e eu sou pecador. Aleluia. Ele é ilimitado e eu sou plenamente limitado. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22, o profeta disse: portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti. Ele olha para a grandeza de Deus
E quando ele olha para a grandeza de Deus, a única conclusão que ele chega é: não há ninguém igual ao Senhor. Diante da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, as nossas limitações se evidenciam. Elas aparecem. Você está me entendendo, meu irmão? A grandeza de Deus revela a nossa fraqueza, revela nossas limitações, revela a nossa pequenez, mostra quem nós verdadeiramente somos. Diante da grandeza de Deus, cai toda altivez, cai toda presunção, toda arrogância, cai diante da presença do Senhor. Aleluia! Porque não há ninguém grande como o Senhor, não há ninguém capaz como o Senhor, não há ninguém poderoso como o Senhor. Aleluia. E diante da sua grandeza, aleluia, a gente se sente pequeno, miserável, desgraçado, infinitamente limitado. Quando ele olha para aquela chama, aquele arbusto que queimava e não se consumia, então ele disse: meu Deus, quem sou eu? O Salmo 8, versículo 4 diz: que é o homem para que te lembres dele. E sabe por que ele fala isso? Sabe por que ele fala isso? Porque no versículo 1 até o 3 ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha a expressão dele: quando eu contemplo. Aí é que no versículo 4 ele vai dizer: que é o homem para que te lembres dele. Aleluia. Quando eu contemplo a tua glória, a tua grandeza, aleluia, faço logo uma relação do Senhor para com o homem e percebo que não existe comparação entre ti e o homem. E aí Deus, ele para pegar a gente lá no profeta Isaías, ele vai dizer: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, aleluia. Assim como o céu está mais alto, mais acima do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos de vocês. É diante da grandeza de Deus que se revelam nossas fraquezas, nossos pecados. E aqui vale a pena dizer uma coisa: que se nós não estamos sentindo mais nossas limitações, se nós não estamos sentindo mais nossas fraquezas, se nós não estamos reconhecendo mais nossas limitações, nossa pequenez, é sinal de que também a glória de Deus não está se manifestando em nós. Porque não há como a glória de Deus se manifestar e a gente permanecer arrogante. Você lembra daquele rei lá no livro de Daniel? Camarada disse: estão vendo eis aí o reino da Babilônia, que eu construí com a força do meu poder. Aí a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu: passou o reino de ti. Aquele homem naquela mesma noite perdeu o seu reinado. Foi para os campos como um animal. Mas em determinado tempo, diz a Bíblia que ele olhou para o céu, reconheceu a grandeza de Deus e disse: agora eu sei que só o Senhor é Deus, que só o Senhor domina sobre todas as coisas, e que não há reino igual ao teu reino, aleluia, e que o Senhor domina sobre os reinos de toda a terra.
E a Bíblia diz que naquela noite Deus devolveu o trono àquele rei. Aleluia. Porque reconheceu a grandeza de Deus, sua arrogância logo foi por terra. Mas as nossas fraquezas se revelam também quando nós nos deparamos, nós reconhecemos nossas limitações, quando nós nos deparamos com os nossos pecados e nossos erros. Quando você olha para você, quando você olha para os seus pecados, seus erros, Salmo 51, versículo 3, Davi disse: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 5 ele diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É ele olhando para dentro dele e reconhecendo suas limitações. Eu sou desgraçado, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço nada, eu conheço as minhas transgressões. E olha o que ele diz: e o meu pecado está sempre diante de mim. Era como se todos os dias, aquela coisa que a gente chama de consciência, que alguns chamam de remorso, todos os dias aquilo vinha bater na sua mente, no seu coração: você pecou, você pecou, você pecou. Mas saiba de uma coisa, meu querido: Deus olha para a gente, mesmo cheio de nossas fraquezas. Sabe o que é que Deus faz, irmãs e irmãos? Sabe o que é que Deus faz? Deus, enquanto a gente diz assim: eu sou um coitado, eu não aguento, eu não mereço, eu não sou digno. Deus não nos olha como coitados. Você sabia disso? Deus olha para a gente e vê o potencial que a gente mesmo não consegue ver. E isso porque nós somos obra da mão de Deus. O Salmo 8 diz que Ele nos fez em glória menor do que os anjos. Aquele texto era uma referência mais tarde à pessoa de Jesus. Mas quando o salmista escreveu, a sua visão não era o Messias, a sua visão era o homem. É por isso que no versículo 4 ele diz: quem é o homem? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas o fizeste um pouco menor do que os anjos. E Deus olha para a gente. 1 Reis, capítulo 19, tem uma lição maravilhosa para a gente. Quando Elias está querendo desistir, chegou a ponto de querer se matar. Olha o que diz o texto. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante, diz assim: ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Um homem desse está numa profunda depressão, a ponto de desejar a morte. E o texto diz: e deitando-se debaixo do zimbro dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha para mim, meu irmão, por favor. Qual era a oração de Elias? Já basta. Eu prefiro o quê? A morte. Deus em nenhum momento pergunta: por que você deseja a morte? Em nenhum momento Deus diz assim: coitado, eu vou cuidar de você. Diz: levanta-te. Aleluia. É como se Deus ignorasse totalmente: você não é coitado, você não é esse derrotado que você está vendo. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho investido na sua vida. Aleluia, eu escolhi você.
Eu estou com você, aleluia. Você não é coitado, você não está derrotado, aleluia. O Senhor dos exércitos está com você. Levanta-te, aleluia. E Deus diz: levanta-te, come, aleluia. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botinha de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. É isso que eu fico. Tornou a deitar-se. Deus chega para ele, anima ele, dá comida a ele e ele volta a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque demasiado longa te será a viagem. Irmãos, era a terapia de Deus para Elias. O cara que quer morrer, ele não quer andar, ele não quer ir para lugar nenhum, mas disse: levanta-te e anda. Você tem um caminho comprido aí pela frente, aleluia, glória a Deus. Para de ficar, meu irmão, minha irmã, para de ficar se achando que é a coitadinha. Para de ficar achando que você não tem força, que você não consegue. Enquanto você se acha assim, Deus hoje está dizendo para você: levanta, minha irmã, come, minha irmã, caminha, meu irmão, porque a sua caminhada ainda é muito longa. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Aleluia. Você está dizendo que acabou aqui, Deus está dizendo que tem mais para você. Você está dizendo que não tem mais jeito, Deus está dizendo: mas tem tanta coisa para você fazer. A sua caminhada ainda é muito longa, aleluia, glória a Deus. Tem muita coisa que você vai vivenciar, você vai viver ainda muitas experiências ainda, aleluia. A gente vai andar muito junto ainda, você ainda vai ver muito a minha glória. O meu poder ainda vai se manifestar muito em sua vida. Aleluia. Sabe o que ele faz? Versículo 8 diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Veja o que é o ser humano. O cara vai, ele se alimenta, ele ouve a voz de Deus, vai. Tem muitos crentes na igreja assim. Ele chega na igreja, está cabisbaixo, está moribundo, e aquela coisa toda, e aí Deus chega lá, renova, fala com ele, usa alguém, usa um hino, usa alguém em profecia, usa uma mensagem de alguém, a pregação do pastor, a pregação da dirigente do círculo de oração. Alguém chega lá, anima ele começa a se levantar, começa a andar, e daqui a pouco entra na caverna. Aleluia. Mas olha como Deus vai tratar ele de novo. Deus não muda o tratamento. O tratamento de Deus continua o mesmo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: agora, olha o que Deus vai dizer assim: que fazes aqui, Elias? Eu imagino Deus chegando, se Deus fosse homem assim como eu e você, Deus chegando assim. Qual é o problema aí? Fazendo o que aí? Foi para aqui que eu mandei você? Você é profeta para isso? Foi para isso que eu dei para você pão e mandei você caminhar? Aí ele começa a dizer: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. Olha que Deus diz assim. Aí Deus diz no versículo 11: venha cá para fora. Deus não muda o tratamento. Venha cá para fora, rapaz. Para de ficar choramingando. Deus não entrou na caverna, Deus não pegou pela mão dele, disse: o que foi, meu filho? O que aconteceu? Tadinho, é verdade. Sai para fora. Aí ele sai. A Bíblia diz que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e
despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E aí depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz. Aí a voz perguntou a mesma coisa: que fazes aqui, Elias? Ora, já mandei fogo para você, terremoto, vento. Já deu para você perceber mais ou menos que eu não vou ficar paparicando você. A pergunta continua mesmo: o que é que você faz aqui? Essa semana, conversando com uma irmã da nossa igreja que é psicóloga, ela disse assim: pastor, a psicologia nos ajuda a tirar o homem do estado de coitado, a fazer com que o homem enfrente seus medos, que ele entenda que ele não é um coitado. Aí eu citei para ela esse texto: minha irmã, antes da psicologia, porque a psicologia é uma ciência humana moderna, mas antes da psicologia, o próprio Deus já nos tratava assim. Aleluia. Todos os homens que diziam: eu não sou nada, eu não sou ninguém, Gideão dizia: eu sou menor da minha casa. Olha, a minha família é a menor, e dentro da minha família eu sou o menor. A minha família é a menor de todas as famílias, e dentro da minha família eu sou o menor de dentro da família. Aí diz assim: vai nesta tua força. Mas o cara diz para Deus que é fraco, e Deus diz que ele tem o quê? Força. Aí ele vai dizer para Deus a mesma coisa, versículo 14. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor disse assim para ele, versículo 15: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Olha como Deus trata. É como se Deus, aquele diálogo dele ficasse anulado diante do argumento de Deus. Deus disse: se você é coitadinho, o que está dizendo é você. Agora você vai voltar pelo seu caminho, porque eu tenho um trabalho para você fazer. Você vai ungir a Azael, o rei. A Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer? Deus está dizendo para ele assim: enquanto você está se sentindo coitado, eu tenho aqui um monte de tarefas para você fazer. Dá para você ficar nessa caverna aí? Com um bocado de trabalho para você fazer, com um monte de coisa para você fazer, aleluia. Você ainda vai abençoar muita gente, rapaz. Você ainda vai derramar azeite na cabeça de muita gente. Ele ainda tem um projeto com a sua vida, e é Deus quem está falando para você aqui nesta noite: saia deste estado de coitadinho. Deus acredita no teu potencial, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso encerrar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: qual é a resposta de Deus para esse estado de lamentação que os homens têm diante de Deus? Para essas desculpas que eu não sou, eu não posso, eu não tenho condição, eu sou fraco, eu conheço o meu passado, eu cometi muitos erros. Ora, se Deus já veio atrás de você, se Deus já está chamando, é porque essa coisa de erros e pecados já está tendo uma solução para Deus. Deus já deu um jeito neste negócio. Ele já perdoou você, Ele já lavou você, aleluia. Ele já remiu a sua vida, e agora Ele quer usar você para fazer o que Ele quer que você faça. Aleluia. A resposta de Deus para Moisés foi:
certamente eu serei contigo. E eu acho essa resposta fantástica, porque Deus está dizendo assim: Moisés, Deus está dizendo algumas coisas, entre elas são essas. Moisés, você acha que é pelo seu poder que você vai tirar o povo do Egito? Se eu estou te chamando é porque eu vou fazer isso. Aleluia. Você vai ser um instrumento, Moisés. Você vai ser um instrumento, um vaso nas minhas mãos. Eu vou te usar. Aleluia. O que vai fazer a diferença nisso tudo, Moisés, não é a sua capacidade, não é o que você pode fazer, é que eu serei contigo, é o que eu vou fazer através da tua vida. Aleluia. A presença de Deus, meu irmão, quando ela está em nós, mesmo com nossas fraquezas, nós nos tornamos gigantes. Gigantes para o inimigo, gigantes para os adversários. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém ficará de pé diante de você quando o Senhor está na sua vida. O inimigo não vai te alcançar, porque você está escondido, aleluia, naquele que faz real a sua presença em você. Aleluia. A presença de Deus garante a vitória sobre obstáculos e circunstâncias da vida. Aprenda isso, meu irmão. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que, Deus? Simplesmente porque eu sou contigo. Aleluia. As circunstâncias da vida serão controladas por Ele. Aleluia. Os obstáculos serão vencidos, porque Ele está presente na sua vida. Moisés aprendeu tanto isso que em Êxodo 33, 15, ele disse a Deus: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu não vou para nenhum lugar sem a tua presença. Aleluia. Eu não vou para nenhum lugar se o Senhor não for comigo. E aí o Senhor diz: mas Moisés, eu vou mandar o meu anjo, ele estará na tua frente. Aleluia. Senhor, com todo respeito ao teu anjo, mas eu só quero ir se o Senhor for conosco. Aleluia. Glória a Deus. A resposta de Deus às minhas fraquezas, a resposta de Deus às minhas impossibilidades. Eu não posso, pastor. Eu não posso, pastor. Eu sou fraco, pastor. Eu sou limitado, pastor. Eu não entendo, pastor. Mas, meu irmão, quando o Senhor está contigo, você passa a entender. Você passa a poder. Você passa a ser um poderoso nas mãos do Senhor. Quando Ele está em sua vida, caminhos são abertos diante de você. O mar se abre, as portas de ferro são quebradas diante de você, porque o Senhor vai na tua frente. Aleluia. Fica de pé, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Aleluia. 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 Que o Senhor abençoe a sua vida. Receba esta palavra nesta noite, meu irmão. Levante a sua mão aí agora. Receba esta palavra da parte do Senhor. É Deus que está falando para você. Levante a sua cabeça. Não fique o tempo todo de cabeça baixa, achando que você não é, que você não pode, que você não vai conseguir. Se o Senhor está com você, é Ele quem te capacita. O apóstolo Paulo disse: a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia.